Trabalhar como enfermeira nunca foi um mar de rosas. O turno da noite, então, sempre foi o mais difícil. O hospital, durante o dia, era um lugar movimentado, cheio de vida, de vozes, de familiares indo e vindo. Mas quando o sol se punha e as luzes frias do corredor se acendiam, parecia um lugar completamente diferente, como se algo despertasse quando a noite caía. Se você gosta de relatos de terror baseados em experiências reais, já se inscreve no canal, ativa as notificações e prepara o fone de ouvido, porque o que eu vou contar agora é algo que nunca saiu da minha cabeça. Uma história que me fez questionar tudo em que eu acreditava. Ou melhor, tudo em que eu não acreditava. Essa história aconteceu comigo há alguns anos, quando eu ainda era nova na profissão. Eu trabalhava em um hospital antigo, fundado na década de 1950. Um daqueles lugares onde o tempo parecia ter parado. Os corredores eram estreitos, mal iluminados, e as paredes, de um branco amarelado pelo tempo, carregavam cicatrizes de décadas de sofrimento, esperança e talvez algo mais. O cheiro de éter e desinfetante se misturava ao ar pesado, impregnado de histórias que ninguém ousava contar abertamente. Os enfermeiros mais velhos comentavam que aquele prédio guardava segredos. Falavam em vozes baixas sobre pacientes que nunca foram embora, sobre portas que se trancavam sozinhas e sussurros vindos de salas vazias. Eu ria dessas coisas. Achava que era só folclore, superstição de quem já passou tempo demais naquele ambiente sombrio. Até aquela noite. Naquela noite, eu aprendi que existem coisas que a ciência não pode explicar. E que algumas almas, por mais que tentem, nunca conseguem descansar. Na ala de internação, havia um quarto que todos evitavam. O temido quarto 306. Oficialmente, ele estava interditado para reformas. Mas qualquer um que trabalhasse ali há tempo suficiente sabia que essa era apenas a desculpa oficial. Os funcionários mais antigos sussurravam histórias sobre aquele lugar, mas sempre mudavam de assunto quando percebiam alguém ouvindo. Diziam que era melhor não falar muito, para não atrair coisas. Pacientes que ficavam nos quartos vizinhos sempre reclamavam do mesmo problema: ruídos estranhos durante a noite. Eram sons difíceis de explicar, gemidos longos e dolorosos, como se alguém estivesse sofrendo muito. Arranhões lentos, profundos, percorrendo as paredes como unhas desesperadas, tentando escapar de algo. E, o mais assustador de tudo, sussurros, fracos, quase imperceptíveis, mas inconfundíveis. Como se alguém estivesse chamando por ajuda ou por companhia. Alguns enfermeiros, especialmente os que já haviam passado por turnos solitários na madrugada, evitavam aquele corredor a todo custo. Outros, mais céticos, desafiavam o medo, mas sempre saíam de lá com um olhar perturbado, evitando falar sobre o assunto. Ouvia-se boatos de que equipamentos falhavam sem explicação perto do quarto 306. Monitores desligavam sozinhos, lâmpadas piscavam até queimarem, e às vezes o sistema de chamadas de emergência tocava no meio da noite, mostrando o número daquele quarto. Eu, é claro, achava tudo isso uma grande bobagem. Lendas inventadas para assustar novatos, histórias exageradas por mentes cansadas de tantas noites sem dormir. Mas naquela noite, naquela maldita noite, eu aprendi que algumas histórias têm um fundo de verdade e que certas portas, por mais que estejam trancadas, nunca estão realmente fechadas. Era pouco depois das 2 da manhã, quando fui repor os medicamentos no carrinho de medicação. Os corredores estavam vazios e apenas o som dos meus passos ecoava no piso de linóleo. Ao me aproximar do quarto 306, senti um arrepio subir pela espinha. Foi então que ouvi um som baixo, algo entre um choro contido e uma respiração pesada. Vinha lá de dentro. Parei congelada, tentando convencer meu cérebro de que era apenas minha imaginação. Mas então veio o barulho de algo arranhando a porta, como se alguém do outro lado estivesse tentando sair. O som era insistente, arrastado, e fez meu coração disparar. Olhei para os lados, tentando ver se havia alguém por perto, mas eu estava sozinha. Com a mão trêmula, girei a maçaneta. A porta rangeu ao se abrir, revelando um quarto escuro e frio. As janelas estavam fechadas, mas uma corrente de ar gelada parecia girar dentro daquele espaço.
E foi então que eu o vi. Havia alguém sentado na cama. Um homem magro, de pele acinzentada, vestido com um avental hospitalar antigo, do tipo que já não era mais usado há anos. Ele estava de costas para mim, o corpo levemente encurvado, como se estivesse chorando. Eu deveria ter corrido. Tudo dentro de mim gritava para eu sair dali, mas em vez disso, minha voz saiu fraca. Senhor, o senhor precisa de ajuda? O homem parou de chorar imediatamente. O silêncio foi tão absoluto que pude ouvir meu próprio coração batendo forte. Então, lentamente, ele começou a virar o rosto para mim. E foi aí que vi algo que nunca esquecerei. Seus olhos não eram normais. Eram fundos, completamente negros, sem pupilas, sem nada. Apenas 2 buracos vazios, como se tivessem sugado toda a luz daquele quarto. Sua boca se abriu em um sorriso anormalmente largo, revelando dentes amarelados e pontiagudos. E então, ele sussurrou meu nome. Não lembro exatamente como saí de lá. Sei apenas que no segundo seguinte, eu estava no corredor, arfando, com as costas contra a parede e a porta do quarto 306 fechada diante de mim. Meus colegas de plantão vieram correndo ao ouvir minha respiração ofegante, e eu só consegui apontar para a porta, sem conseguir dizer uma palavra. Eles abriram a porta e o quarto estava vazio. As janelas ainda fechadas, as camas impecáveis, como se ninguém tivesse estado ali há anos. Mas eu sabia o que tinha visto. Eu sabia que havia alguém ali. Mais tarde, uma enfermeira mais velha me puxou de lado e, com um olhar sério, contou o que eu não deveria ter descoberto daquela forma. Anos antes, um paciente esquizofrênico, conhecido por atacar enfermeiras, havia sido mantido naquele quarto. Ele se recusava a comer, ficava murmurando sozinho e arranhando as paredes. Uma noite foi encontrado morto com os olhos completamente negros, vazios e um sorriso aterrorizante no rosto. Desde então, ele nunca realmente partiu. Depois daquela noite, nunca mais passei perto do quarto 306. Pedi transferência de setor e nunca mais trabalhei naquele andar. Mas às vezes, nos corredores vazios do hospital, ainda sinto aquela presença. Ainda ouço aquele sussurro. E toda vez que escuto alguém chamando meu nome sem ninguém por perto, meu coração gela. Se você perguntar a qualquer enfermeiro que trabalha em plantões noturnos, todos terão pelo menos uma história estranha para contar. Mas a que eu vivi, essa eu preferia nunca ter presenciado. Era uma noite de sexta-feira e eu estava de plantão em um hospital de médio porte, já bastante antigo. O prédio tinha sido inaugurado nos anos 60 e ao longo das décadas passou por várias reformas, mas ainda mantinha aquele ar de lugar velho e carregado. Os corredores eram iluminados por lâmpadas fluorescentes que tremeluziam de tempos em tempos, lançando sombras trêmulas pelas paredes descascadas. O cheiro de desinfetante misturado ao ar estagnado tornava o ambiente ainda mais opressivo, impregnando as narinas com aquela sensação fria e artificial de asepsia forçada. O silêncio do turno da madrugada era perturbador. Mesmo com alguns pacientes internados, o som predominante era apenas o zumbido fraco das lâmpadas e o eco distante dos monitores cardíacos, que apitavam esporadicamente. O piso de linóleo desgastado rangia levemente sob meus passos, como se o próprio hospital estivesse respirando, atento à minha presença. Na ala onde eu estava, as portas dos quartos estavam entreabertas, revelando frestas escuras que pareciam esconder algo além do simples vazio. A sensação de que alguém observava era inevitável, como se olhos invisíveis estivessem fixos em mim cada vez que eu passava pelo corredor estreito. O tempo parecia se arrastar e o relógio no posto de enfermagem marcava as horas de forma quase cruel, tornando cada minuto mais pesado do que o anterior. E então, sem aviso, as luzes piscaram novamente. Um estalo ressoou no alto, como se algo tivesse se movido dentro das paredes. O frio aumentou sutilmente e um arrepio percorreu minha nuca. Engoli em seco, tentando ignorar a sensação incômoda. Mas no fundo, algo me dizia que aquela noite não seria como as outras. Naquela noite, a equipe estava reduzida. 2 enfermeiros haviam faltado e o cansaço começava a pesar como um manto invisível sobre meus ombros. O relógio marcava quase 3 da manhã
e a exaustão fazia com que meus olhos ardessem. O hospital estava mergulhado em um silêncio profundo, apenas quebrado pelo bip ritmado dos monitores e pelo ocasional suspiro ou gemido de algum paciente adormecido. Eu me encontrava sozinha na ala de internação, verificando os pacientes e anotando suas condições nos prontuários, tentando me manter alerta, apesar do peso do sono se acumulando sobre mim. O som da caneta riscando o papel parecia mais alto do que o normal, ecoando de maneira incômoda no ambiente vazio. Tudo parecia normal, até que ao passar pela última fileira de leitos, algo chamou minha atenção. A cama 13. Ela estava desocupada, ou pelo menos deveria estar. O lençol que eu tinha deixado perfeitamente esticado mais cedo, agora parecia ligeiramente amassado, como se alguém tivesse acabado de se levantar dali. Meu coração acelerou. Olhei ao redor, procurando alguma explicação racional. Nenhum dos pacientes próximos poderia ter se movido até ali, pois todos estavam sedados ou com dificuldades motoras. Tentei ignorar a sensação incômoda e me aproximei. O ar ao redor da cama parecia mais frio do que no restante da ala, como se houvesse uma presença invisível drenando o calor daquele espaço. Foi então que percebi algo ainda mais estranho. As marcas no travesseiro. Elas pareciam o contorno de uma cabeça, como se alguém estivesse deitado ali instantes antes. Um arrepio percorreu minha espinha. Engoli em seco e dei um passo para trás, sentindo meu peito se apertar com um medo irracional. O hospital era velho, sim, mas será que eu estava realmente sozinha naquela ala? A cama 13 ficava no final do corredor, perto da janela. Oficialmente, ninguém estava internado nela. O último paciente que havia ocupado aquele leito tinha falecido alguns dias antes, e desde então, ela permanecia vazia, apenas com o colchão coberto por um lençol limpo. No entanto, naquele momento, a cortina ao redor do leito estava puxada, fechada como se alguém estivesse lá dentro. Senti um arrepio subir pela espinha. Não me lembrava de ninguém da equipe mexendo ali, e era raro os próprios pacientes saírem das suas camas sem assistência. O silêncio ao meu redor parecia ter ficado ainda mais pesado. Respirei fundo e caminhei até lá. Com a mão um pouco trêmula, puxei a cortina para o lado, revelando o vazio da cama. Suspirei, me sentindo um pouco ridícula por ter ficado assustada. Devia ter sido o vento, ou algum paciente que passou por ali e, sem querer, puxou a cortina. Mas quando me virei para sair, vi uma marca funda no colchão, como se alguém tivesse acabado de se deitar ali. O frio percorreu minha pele como um choque elétrico. O colchão era de espuma densa, e para deixar uma marca daquele jeito, alguém precisaria estar ali por um tempo. Mas eu estava olhando para um leito vazio. Engoli em seco e tentei racionalizar. Talvez a marca fosse antiga, talvez fosse apenas o peso do próprio colchão. Mas enquanto eu tentava me convencer disso, ouvi um som, um sussurro, baixo, fraco, mas bem perto de mim. Minha garganta secou. Olhei ao redor, procurando de onde vinha, mas tudo estava silencioso, até que ouvi de novo. Dessa vez, era meu nome. Alguém tinha acabado de sussurrar meu nome, ali, no meio da ala vazia. O pavor me fez recuar um passo. Meu coração batia tão forte que eu sentia o sangue pulsando nos ouvidos. Foi então que senti algo mais. Um peso no ombro. Alguém, ou algo, tinha pousado a mão no meu ombro. Virei-me num solavanco, mas não havia ninguém atrás de mim. A temperatura ao meu redor parecia ter despencado. Minha respiração estava acelerada e eu precisava sair dali. Tentando ignorar o formigamento no corpo, fui até o posto de enfermagem e me forcei a me concentrar no trabalho, anotando medições e verificando prontuários. Mas não importava o quanto eu tentasse ignorar. Eu sentia olhos em mim. O tempo passou arrastado. Nenhum dos outros enfermeiros mencionou nada de estranho, e eu estava começando a achar que talvez tivesse apenas me assustado à toa. Mas então, por volta das 3 da manhã, o interfone tocou. Apertando os lábios, levantei-me e atendi. Enfermagem, boa noite. Do outro lado só havia estática. Alô? Quem está falando? Ainda nada. Apenas aquele som abafado de interferência, quase como um rádio fora de sintonia. Então, no meio da estática, ouvi uma respiração. Não um ruído mecânico, não um som aleatório da linha.
Era alguém respirando do outro lado, como se estivesse muito perto do fone. Um arrepio subiu pela minha espinha. E então, aquela mesma voz sussurrou novamente. Está na minha cama. O telefone caiu da minha mão. Meu sangue gelou. Aquilo não era possível. Eu estava sozinha no posto de enfermagem e ninguém deveria estar na cama 13. Com os dedos tremendo, peguei o telefone de novo, mas a linha estava muda. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir minha própria pulsação. Não tive coragem de voltar até o quarto. Naquela noite, evitei passar perto daquele corredor. E pela manhã, antes de encerrar o plantão, fui verificar o sistema de chamadas. O registro mostrava claramente: uma ligação tinha sido feita da cama 13 às 3 da manhã. Mas aquele leito estava vazio, ou pelo menos deveria estar. Eu nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas, apesar de trabalhar em um hospital mais velho que a minha avó, onde os corredores pareciam sussurrar segredos do passado. Mas há noites que nos marcam para sempre, e aquela noite foi uma delas. Era uma madrugada de terça-feira. O plantão estava tranquilo e a ala cirúrgica onde eu trabalhava estava quase vazia, com apenas 3 pacientes internados. O hospital, construído nos anos 50, ainda mantinha boa parte de sua estrutura original. O piso de cerâmica gasta rangia sob os pés a cada passo, como se sussurrasse segredos enterrados no tempo. As lâmpadas fluorescentes tremeluziam ocasionalmente, lançando sombras dançantes e distorcidas pelas paredes esverdeadas e descascadas, dando ao ambiente um aspecto ainda mais sombrio. O cheiro forte de éter e desinfetante impregnava o ar, misturado ao odor sutil de mofo que parecia nunca desaparecer por completo. Naquela noite, eu estava encarregada de monitorar os pacientes e garantir que recebessem seus medicamentos nos horários corretos. O silêncio reinava absoluto, interrompido apenas pelo ocasional apito das máquinas e pelo som distante de passos ecoando pelos corredores vazios. Tudo corria normalmente até que, ao dar uma olhada no monitor de segurança da ala, um calafrio percorreu minha espinha. Algo estava errado. A tela granulada mostrava as imagens das câmeras distribuídas pelo setor. Eu observava sem pressa, verificando cada ângulo, até que meus olhos pousaram em um detalhe inquietante. No final do corredor, um quarto que deveria estar trancado e desativado há anos parecia diferente. Na tela, algo se movia dentro dele. No começo, pensei que fosse interferência da câmera ou um reflexo estranho, mas não era. O movimento era sutil, quase imperceptível, como se algo ou alguém estivesse lá dentro, oculto nas sombras. A imagem piscava e distorcia, mas por um breve segundo, tive a impressão de ver uma figura se mexendo. Algo que não deveria estar ali. Meu coração disparou e a temperatura ao meu redor pareceu cair alguns graus. A sensação de que eu não estava sozinha começou a se apoderar de mim. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas um erro no sistema, um problema técnico. Mas no fundo, algo dentro de mim sabia que não era só isso. O hospital tinha sua própria história, e nem todas as histórias terminam quando deveriam. Meu primeiro pensamento foi que algum paciente desorientado havia entrado por engano. Peguei minha lanterna, ajustei o feixe de luz para a intensidade máxima e caminhei pelo corredor silencioso, sentindo um frio inexplicável subir pela espinha. O ar parecia mais denso ali, como se algo invisível se esgueirasse pelas paredes. O piso de cerâmica gasta rangia sob meus passos, ecoando de forma inquietante pelo corredor vazio. Cada sombra projetada pelas luzes trêmulas das lâmpadas fluorescentes parecia se mover ligeiramente quando eu desviava o olhar. Conforme me aproximava da porta do quarto, um cheiro estranho começou a impregnar o ar. No início, parecia apenas um leve odor de mofo e umidade, comum em áreas pouco utilizadas do hospital. Mas à medida que avançava, o cheiro se tornava mais forte, mais nauseante, como carne podre deixada ao relento por dias. Engoli em seco e levei a mão até o nariz, tentando afastar o enjoo repentino. O número na placa estava desgastado, as letras ligeiramente apagadas, mas ainda assim legíveis. Quarto 207. Toquei a maçaneta fria com hesitação, sentindo um arrepio gélido atravessar meus dedos. A porta rangeu com um som prolongado e lamento,
revelando um interior mergulhado na penumbra. Uma fina camada de poeira flutuava no ar, iluminada pelo feixe da lanterna. O quarto parecia intocado há anos, mas o cheiro pútrido persistia, como se algo morto estivesse ali dentro. Varri o ambiente com a luz. A cama de metal enferrujado estava contra a parede, seus lençóis embolados e cobertos de manchas amareladas pelo tempo. Uma cadeira de madeira quebrada repousava num canto escuro, como se tivesse sido arrastada para lá às pressas. A janela estava fechada, trancada por uma cortina encardida que ondulava levemente, como se houvesse uma corrente de ar invisível ali dentro. Mas então notei algo que fez meu estômago se revirar. No centro da cama, as cobertas estavam afundadas, como se alguém tivesse acabado de se levantar dali. O formato era inconfundível. O contorno de um corpo ainda impresso no colchão. Meu coração acelerou, batendo contra minhas costelas como um tambor de guerra. Foi então que ouvi o som. No começo, era baixo, quase imperceptível, um som abafado que mal conseguia identificar. Apertei a lanterna nas mãos e avancei um passo hesitante. O barulho ficou mais nítido, um choro baixo, sufocado, vindo do canto do quarto. Engoli em seco e girei a lanterna na direção do som. O feixe de luz tremulou por um segundo e minha respiração ficou presa na garganta. Havia algo ali. Uma figura pequena, curvada, os braços finos envolvendo os joelhos, o corpo encolhido como o de uma criança assustada. Os cabelos escuros cobriam parte do rosto, mas pude ver a pele pálida, quase translúcida. Pisquei e, num piscar de olhos, ela desapareceu. O ar se tornou pesado, carregado de eletricidade estática. Senti um frio cortante envolver meus ombros, como se algo invisível estivesse bem atrás de mim, respirando em minha nuca. Meus ouvidos zumbiram e, por um momento, tudo parecia distorcido, como se o quarto tivesse sido arrancado da realidade. Foi então que ouvi um sussurro fraco, gélido, tão perto do meu ouvido que senti a pele do pescoço arrepiar. "Me ajude!" Soltei um grito involuntário e recuei, esbarrando na porta com força. Minha mão tremia enquanto tateava desesperadamente pela maçaneta. Algo se movia na escuridão, um arranhão baixo, seco, como unhas raspando contra o chão de cerâmica. Finalmente consegui girar a maçaneta e sair correndo, fechando a porta com um estrondo atrás de mim. Meus pulmões queimavam, meu coração parecia querer saltar do peito. O corredor do hospital, antes frio e desolado, agora parecia a coisa mais segura do mundo. Voltei apressada para a sala de enfermagem, tentando encontrar uma explicação racional. Talvez fosse cansaço, talvez minha mente estivesse pregando peças. Eu precisava acreditar nisso. Mas então a câmera capturou algo mais. Com os dedos trêmulos, ajustei o monitor de segurança para focar na tela que mostrava o corredor do quarto 207. A porta estava se abrindo, lenta e silenciosamente, como se alguém ou algo estivesse saindo de dentro. Meus olhos se arregalaram. Na escuridão do quarto, uma figura pálida e magra surgiu na fresta da porta. Seu corpo parecia frágil, os ossos marcados sob a pele esticada. Os olhos eram fundos, completamente negros e vazios, como buracos sem fim. Ela olhava diretamente para a câmera. O monitor piscou. A imagem se distorceu. E quando voltou ao normal, não havia mais ninguém ali. Na manhã seguinte, o peso daquela noite ainda pairava sobre mim. O susto, o cheiro podre, a figura que apareceu, tudo isso martelava em minha cabeça e eu mal conseguia me concentrar nas minhas tarefas. Então, não aguentei mais. Perguntei sobre o tal quarto 207. Uma enfermeira mais velha, conhecida no hospital por ser a mais experiente e sempre com uma história misteriosa para contar, me lançou um olhar sombrio, como se eu já soubesse de alguma coisa. Ou talvez, como se estivesse fazendo a pergunta errada. Ela fez uma pausa antes de falar, quase como se estivesse medindo as palavras. Então disse, com a voz baixinha e cheia de receio: "Ah, o quarto 207. Você não deveria ter ido lá." Eu arregalei os olhos. Não era exatamente o que eu esperava ouvir. Ela respirou fundo antes de continuar. "Há muitos anos, uma criança foi internada naquele quarto, vítima de um acidente grave. O estado dela piorou rapidamente, mais rápido do que qualquer um esperava, e a pobrezinha morreu sozinha no meio da noite,
sem ninguém para lhe dar um consolo. Desde então, coisas estranhas começaram a acontecer naquele quarto. E não é apenas história de velha, não. Não. A enfermeira me olhou profundamente nos olhos e um calafrio percorreu minha espinha. Pessoas dizem ouvir choros vindos de lá, sussurros pedindo ajuda. E alguns dizem até ter visto a figura de um menino pálido andando pelos corredores, com os olhos vazios como se procurasse alguém. Eu fiquei calada por alguns segundos, processando as palavras dela. Então ela terminou com um olhar carregado de algo que eu não conseguia identificar direito, mas que me gelou a alma. Desde aquela noite, nunca mais passei perto do quarto 207. E você, talvez seja melhor fazer o mesmo. Não vale a pena arriscar. Eu tentei ignorar. Pensei que talvez fosse só mais uma história para assustar os novatos. Mas à noite, quando o hospital fica em silêncio e o relógio marca 3 da manhã, eu ainda ouço aquele sussurro. Me ajude. Não tem como explicar, mas o som está sempre lá, como um eco distante que não me deixa em paz. E, eu sei, de algum jeito, aquele quarto nunca vai me deixar em paz. E aí, galera, o que acharam desses relatos? Não deu aquele arrepio, não? Comenta aí embaixo o que você faria se estivesse no meu lugar. E se curtiu, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder mais histórias como essa. Até a próxima, se é que a gente vai se ver de novo, né?